Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos. Dessa vez para o dia 26/4/2012, os fechamentos aqui do dia 25. Vocês estão vendo aqui o gráfico do mini contrato? Vou vir aqui no menu análise para abrir o gráfico do Ibovespa da análise de hoje. Então, vamos lá. O que a gente está vendo aqui no Ibovespa não é nada diferente dos últimos dias, com a diferença de que hoje a gente teve um pouquinho mais de volatilidade já voltando. A gente teve uma máxima mais alta, uma mínima mais baixa, e o fechamento com uma queda de 0,4 em relação ao dia 24, né, terça-feira. Mas mesmo assim ele não deu nenhuma indicação do que está acontecendo. Muita volatilidade em algumas ações pontuais, outras ainda com um volume muito baixo, mas parece que começou um movimento para voltar à volatilidade. Lembrando que volatilidade é quando os preços sobem e descem bastante, né? Quando a negociação aumenta, os preços sobem e descem bastante. Tem um target aí de máxima e mínima, né? Onde os preços ficam andando, que dá para a gente operar no meio deles. Quando a volatilidade está muito baixa, a gente acaba reduzindo a expectativa para algumas operações de day trade, fazendo menos operações, e aí diminui ainda mais o volume. Tá? Então, quando o volume baixando do jeito que ele fez nos últimos dias aqui do Ibovespa, né, a gente ficou aí praticamente 3 semanas entre 61.500 e os 63.000. Se a gente conseguir sair desse intervalo, de preferência para cima, né, mas se conseguir sair desse intervalo nos próximos dias, vai ser muito bom para todas as estratégias que a gente vem seguindo. Vou falar agora um pouquinho da OGX. A OGX montou aqui no gráfico de 30 minutos, durante o dia, um triângulo, certo? Na verdade ela vinha com esse triângulo montado já dos últimos dias, abriu já com o triângulo rompido, certo? Já abriu com o triângulo rompido e foi buscar a projeção do triângulo. Então, para quem não tem Twitter, para quem não acompanha a minha conta no Twitter, que é o @tradergráfico, perdeu uma bela operação, porque essa operação foi cantada via Twitter hoje, e agora acabei de informar o fechamento da operação no final do dia. Então foi um day trade legal, tá? Por aqui quando a gente fez a operação, quase 4%, né? Ficou a 4% da OGX. Mas voltando lá para o gráfico diário, eu estou com o histograma MACD aqui, porque a gente pode ver um fundo mais baixo no gráfico com um fundo mais alto no histograma, que dá uma divergência de preço que aponta para essa alta. Voltando para o gráfico agora para a realidade, ele tem o 14,01 exatamente acima aqui. A máxima dele 3,88, 14,01 vai ser uma resistência muito forte. Ele já veio testar essa região aqui com a máxima do 14,25. Agora ele entra numa região de resistências fortes, onde ele pode ficar nesse lugar que ele está, até o cruzamento dessas duas linhas, certo? Até que o dia 30, até segunda-feira antes do feriado, né? Dia 30/4, ele pode vir andando nesse espaço branco vazio aqui até o dia 30, quando ele deve tocar aqui no 14,01, e depois vai depender muito do que ele fizer a partir de então. Se ele conseguir romper o 14,01, a gente vai ver uma volta do preço até o 15,69, né? Uma tentativa de movimento de volta até o 15,69. Se ele não conseguir romper o 14,01, ele bater aqui e for para baixo, aí ele tende a furar essa mínima aqui dos 12,60. Voltando agora para a Vale 5. A Vale não modificou, né, a indefinição que a gente montou. Quando a gente pega aqui o sinal de indefinição de venda nos candlesticks 3 em 1, realmente é um sinal forte. Ela fez um movimento desse aqui nesse 41,24, né, no fechamento foi aqui embaixo. Depois ela tentou fazer um movimento de alta que não deu certo, voltou e agora está encerrando abaixo do suporte de 41,19, perdendo em definitivo aqui a área densa do triângulo de alta, que ela também não tinha começado, né? Ela, em um dia só ela passou de baixo do triângulo para cima do triângulo, né? Uma coisa meio doida. E agora ela perdeu também. Então, está mostrando que a Vale está sem sinais nítidos. Então, ó, vou aumentar o zoom para a gente ver melhor. A gente vê um triangulinho menor aqui que ela foi indo em direção ao 42, voltou, foi para o outro lado, voltou de novo, foi testar lá a resistência do triângulo, ficou um tempo aqui nessa projeção do triângulo toda, e aí quando o triângulo acabou, ela se perdeu e agora está perdendo o ritmo, né? Se a gente for ver um gráfico intraday da Vale, a gente consegue ver
toda essa indefinição que ela tem mostrado. Vamos vir um pouco para trás aqui. A gente vê o gráfico de 30 minutos, tá apontando, ele estava apontando aqui atrás, ele estava apontando para esse teste no 4103. Quando ela voltou aqui dentro, né, e rompeu de novo para baixo, ele apontou de novo para o teste no 4103, que foi hoje, certo? E agora ela voltou e fechou um pouquinho acima no 4109. A gente tem uma projeçãozinha um pouco mais baixa de 4074. Então vale operação curtinha, certo? Não tem nada muito detalhado aí do que uma tendência muito forte de vale para o futuro, bastante indefinida, para operações curtinhas aí para ganhar alguns centavos, certo? Para operar mais alavancado. Falando agora da Petro, a Petro chegou a cair bastante durante o dia hoje, veio se recuperando no final do dia, né? Lembra que eu falei que ela saiu exatamente, ela rompeu as minhas duas linhas de tendência aqui, saiu pelo meio, exatamente pelo meio das duas. Ela está ainda no 21,13, o 21,25 era uma projeção dela. A gente tem o 20,34 aqui mais embaixo, tá? Ela está dando pinta de que ela quer vir testar esse 20,34. Hoje ela já entrou de novo na casa dos R$20, né? Ela não tinha entrado na casa dos R$20 nessas últimas quedas. Agora nos últimos dias ela entrou, essa semana já entrou, já voltou. Mínima de hoje 20,81, mínima mais baixa em muito tempo. A última mínima mais baixa que essa tinha sido no dia 2 de janeiro, no comecinho desse ano, mas quando ela estava começando a tendência de alta ainda, né? Estava desmontando esse ombro cabeça ombro aqui de trás, estava começando a tendência de alta. Projeção para o papel 20,50, 20,34, não está com cara muito boa de que vai conseguir fechar os gaps que ela deixou para trás, mas com a presidente da Petrobras dizendo aí que vai aumentar os preços da gasolina, se os investidores acreditarem, pode ser que ela tenha algum repique aí para fechar gap. Mas a tendência dela mesmo, por enquanto, continua para baixo. E para fechar aqui no Dow Jones, o Dow Jones segue andando dentro das áreas, né, de intersecção aqui. Hoje ele se enterrou um pouquinho na área densa do triângulo, o que é um movimento bom, o início do movimento bom, porque se ele consegue se enterrar nessa área verde, ele consegue ganhar força para vir aqui para cima dos 13.300 pontos. Se ele ficar acima dos 13.300 pontos, vai ser bem legal aqui para nossa projeção mais de longo prazo. Então pode ser que o Ibovespa ganhe mais força, né? Eu lembro para vocês que os estrangeiros entraram comprando ações muito fortes esse ano. São eles que deram todo esse ímpeto que a Bovespa teve no começo do ano de alta. Agora eles estão um pouco ressabiados, mas assim que eles voltarem a despejar grana aqui pra gente, né? O negócio da Argentina não ajuda muito, mas assim que eles começarem a despejar grana aqui de volta, a gente deve ver o Ibovespa subindo de novo. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.